Fala pessoal, Leandro Xavier mais uma vez aqui para a nossa quarta e penúltima aula sobre Figure Drawing, através dos estudos do Michael Hampton, ok? Então, para a gente dar sequência, vamos falar de linhas de ação. O que é uma linha de ação? É quando você determina a pose e você determina a dinâmica e a ação do seu objeto, né? Do seu personagem, o personagem que você estiver desenhando numa determinada cena. Ok? Então, usando tudo que a gente estudou até agora, se você não viu nenhum dos vídeos, aqui na descrição, logo abaixo, tem todos os outros vídeos anteriores em ordem para você assistir, ok? E aí sim, assistir esse daqui. Vamos direto para o assunto então. Usando o modelo que a gente tem feito aí das 8 partes do corpo, vamos pensar numa linha de ação bastante simples, né? Um personagem simplesmente parado, de braços abertos, talvez. Vamos lá. Olha só. Vamos pegar aqui o nosso vermelhinho velho, né? E olha lá, vamos pensar aqui, a cabeça dele. Repare como eu trabalho o meu gestual bastante solto, ok? Para que o meu personagem ele consiga ter realmente a dinâmica que eu quero na minha cena, tá? Então aqui, ó, já vou fazer de uma vez também a ideia de pescoço, tá? Como a gente vem trabalhando nas áreas macias e as áreas duras, né? Não sabendo o que é isso, dá uma olhada nos vídeos que a gente colocou na descrição aí, tá? Então, ó, aqui, bastante simples. Esse é o manequim modelo que a gente vem trabalhando o tempo inteiro nas aulas anteriores. E agora vamos ali, ó, só adicionar aqui, ó, os bracinhos dele, né? Uma ideia, mais ou menos, de onde a gente vai querer que o braço passe, porque a gente está trabalhando apenas com uma linha de ação, a gente não está trabalhando exatamente com a finalização da arte ainda. Não é o momento, ok? Esse é o momento da gente determinar qual é a ação e ficar bem claro a dinâmica da ação do personagem aqui, ok? Olha só, tá? Então aqui, ó, se eu quiser depois eu venho e preencho um pouco mais, tá? Posso preencher um pouco mais usando pouquíssimas linhas. Aqui, ó, só para eu ter uma noção um pouco maior da dinâmica desse movimento também, ó. Tá? Partindo de algo bastante básico, que é para você não se atrapalhar aí e acabar não se perdendo, tá bom? Então uma pose que realmente é muito difícil você errar, tá? Ó, tá? Uma pose com pouca ação, tá bom? Olha aí, a gente teve essa ideia, vamos diminuir isso daqui, deixar ele aqui no cantinho, foi uma ideia, tá bom? Vamos deixar essa ideia aqui no cantinho, tá? E vamos partir para uma segunda ideia, para a gente ver sendo aplicado tudo que a gente veio estudando, certo? Agora eu vou pensar aqui, por exemplo, na pose de um possível guerreiro, tá? Ó, talvez um guerreiro aí, né? Então aqui vamos pensar na cabeça dele, já numa perspectiva aqui de meio perfil. Aqui eu já vou partir para a coluna vertebral, que foi da aula anterior, né? Que a gente viu isso na aula anterior. E aqui, ó, pensar na caixa torácica dele, né? Olha aí, ó. Bem dentro do que foi visto na aula anterior. A cabeça está baixa aqui, então a gente pode subir ela um pouquinho mais, tá? Sempre traços bastante soltos, movendo o braço inteiro, tá? Move o seu braço inteiro, não precisa ficar ali, ó, fazendo aquelas linhazinhas pequenininhas assim, ó, sabe? E pior ainda, deixando ela peluda assim, ó. Não faz isso não, tá? Parte direto ali pro movimento do seu braço e faz uma linha assim, ó. Pronto, melhor, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui a pelve dele, né? De onde a gente vai fazer sair ali as pernas do personagem. Tá bom? E aqui, bom, vamos lá, vamos colocar aqui uma espada na mão dele. Deixa eu pensar aqui num ombro, né? Só uma leve marcação do ombro aqui, né? Ó. Uma leve marcação do braço também. Ó, que legal. Tá? E aqui, ó, a marcação da mão dele. Tá? Na verdade, eu quero trazer essa mão aqui mais para cima. Na verdade, apontando para cima, né? Direcionado para cima. Então, aqui acho que fica mais interessante, né? E ali atrás passando o outro braço do nosso guerreiro ali. Você viu que eu passei aqui o cabo da espada por dentro da mão dele, né?
é só, gente, um figure drawing, é só o desenho do nosso gestual do nosso personagem, né? Olha só que legal, tá vendo? Você vai, aplica as pernas lá, né? Se talvez você queira um pouco mais de ação aqui, vamos pensar um pouco mais de ação aqui, ó. Que tal deixar essa cena um pouco mais forte? Olha só que legal, tá? Tá aí, ó, o guerreiro aí, partindo de todos os princípios que a gente vem estudando nas aulas anteriores até chegar na aula de hoje, né? Ó. Tá aí, tá bom? Vamos pensar em mais alguma coisa aqui interessante. O que a gente pode fazer? Talvez uma pose um pouco mais graciosa, uma pose feminina aqui. Tive uma ideia, mas já mudei. Aqui vamos fazer um modelo com uma pegada mais feminina, né? Dá uma olhada como eu já dou curvatura na vertebral dela, na coluna vertebral dela. Por quê? Óbvio, né? O corpo da mulher, ele tem essa tendência a ser mais curvilíneo que o corpo do homem, né? Então você já sabe. Joga um pouquinho mais de curva aí que a tendência de ficar mais feminina é grande. E aqui, né, estou aplicando a ideia das áreas macias e das áreas rígidas que a gente já viu nas aulas anteriores. Dá uma olhada nas aulas que estão aqui embaixo que você vai ver. Olha aí. Pronto. Tá? Então aqui o modelinho já está preparado e agora é só começar a definir um pouco mais as ideias da própria pose. Que tal aqui, por exemplo, esse braço pode estar um pouco relaxado para baixo, né? Aqui. E esse braço aqui, bem imponente, pode estar aqui na cintura, aqui a mão, né? Aqui é interessante também porque como ela tem essa curvatura, dá uma olhada, ela perde o eixo, tá vendo? O eixo que está passando aqui no meio e a coluna dela simplesmente desvia do eixo, tá? Então, importante você, na hora de desenhar isso, se preocupar em colocar aqui, ó, a perna dela para compensar esse desequilíbrio, tá? E aqui a outra perna lá, tá? Olha lá. Pronto, isso aqui também é uma ideia, tá bom? Poderia pensar em outras poses aqui para esse braço, né? Não sei, ficou grande aqui, mas sei lá, uma ideia também. É para isso que serve o figure drawing, para você explorar realmente as possíveis poses que você tem para você fazer, tá? E aí depois disso é que você vai começar a colocar em prática o que você sabe de anatomia, tá? O que você sabe de proporções, o que você sabe sobre as definições mesmo, né, do corpo humano. Mas aqui a ideia não é essa. A ideia aqui é você pensar em dinâmica, ação, pose, o que o personagem está fazendo, o que eu quero transmitir com essa imagem, tá bom? Isso é o mais importante nessa ideia da aula de hoje aqui. E é para isso que a gente, é para chegar nessa ideia que a gente tem estudado os figure drawings até agora, ok? O que mais? Vamos desenhar mais uma última aqui. Não sei, deixa eu pensar aqui. Talvez uma pose clássica que a gente vê muito em super-heróis, né? E essa pose ela vai ter também um pouco de escorço, né? Que é quando você tem o lado de um personagem, perspectiva no corpo do personagem. Então uma parte dele está bem próxima de você, a outra parte do personagem está bem distante de você que está observando, né? Então a gente vai usar um princípio aqui de escorço que, ó, antes de eu fazer o exemplo, eu vou mostrar aqui. Ó. Por exemplo, você imagina um cilindro, né? Se você quiser desenhar o cilindro assim, ó, olha só. Tá aqui, você consegue desenhar esse cilindro, tá dando para imaginar um cilindro aqui. Ótimo. Porém, se você quiser colocar esse cilindro em perspectiva, tá? Ó, talvez seja necessário que você utilize alguma coisa para ajudar na sua visualização
enquanto você estiver fazendo rascunhos. E o que eu gosto de utilizar para isso? Eu gosto de utilizar linhas que me guiem um pouco esse volume. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e desenho algumas linhas aqui, ó, só para guiar o meu olhar aqui, né? Para guiar o jeito que eu estou enxergando isso, e assim eu interpreto melhor. Dá uma olhada. Fica mais fácil você interpretar, tá? O que você está desenhando ali. Óbvio que essas linhas, talvez eu não queira que ela fique no resultado final, mas elas estão aqui para ajudar, né? Eu visualizar que esse objeto aqui, ó, ele tem ali uma direção, ele tem uma dinâmica na imagem, ele está indo, este lado dele aqui, ó, está mais distante do observador do que este lado dele aqui, ok? Então, partindo do princípio disso daqui que a gente está desenhando, vamos pensar também em alguma outra ideia aqui para figure drawing, ok? Que é aquela pose clássica que a gente tem nos super-heróis, né? Então vamos fazer aqui, ó, a cabeça, né? Sempre com traço bastante solto, que é para o personagem também ficar solto, certo? E aí vamos pensar aqui, ó, nessa caixa torácica que a gente tanto tem desenhado, só que eu tô vendo apenas o topo dela agora. Só tô vendo aqui, ó, ela por cima, o topo dela, tá bom? Então não vai dar para eu ver muito das outras partes dessa caixa torácica aqui, do tórax dele, né? Não vai dar para a gente enxergar muita coisa dela porque a gente está vendo ela a partir do topo, tá bom? E pensando assim, também tem ali, ó, a área mole, a área macia que a gente vem trabalhando, ó. Também não vai dar para a gente enxergar muito dela porque o corpo está tampando. E menos ainda da pelve, só um pedacinho lá vai ser possível da gente enxergar porque o restante do corpo está cobrindo, né? E aí a perna pode ser lá para baixo e retinha também, mas eu não vou fazer assim não. Vamos usar o modelo mais clássico mesmo, ó, que é essa perna aqui, ó, cruzando, né, a frente do corpo ali e a outra perna assim, um pouco indo lá para trás. E aqui vamos usar esta ideia aqui, tá? Para a gente pensar aqui, ó, por exemplo, no cilindro. Vamos pensar no cilindro, ó. Fiz aqui a base final lá do cilindro e agora vamos fazer aqui, ó, esse cilindro ficando maior porque ele está chegando mais próximo da gente, tá? Quer fazer as linhas, ó? Tá aqui as linhas também para a gente enxergar esse cilindro. Vamos colocar um outro cilindro do lado dele. Também partindo da mesma ideia. Ó, quer colocar as linhas? Coloca as linhas aí. Beleza? E agora um outro cilindro também. Vai representar aqui a mão do personagem. Né? Ó. Tá? Supondo aqui. Essa aqui é a mão dele. Olha lá. Dedão aqui, os outros dedos aqui. Então ficou a representação do antebraço dele aqui, tá? A parte de cima do braço dele aqui, do bíceps e tal, e aqui vem a mão do nosso personagem. Tá? E lá para baixo, quase não dá para ver a outra mão. E aqui, ó, a gente tem então o nosso personagem naquela pose clássica da capa, né? Ó, tá? Esse braço talvez tenha ficado um pouco duro demais. Leandro, acho que ficou um pouco duro demais. Existe uma coisa que foi criada chamada borracha, tá bom? E não se envergonhe dela. Vem aqui, segue o mesmo princípio e dá uma pequena curvadinha. Quer usar as linhas para enxergar legal, ó. Tá lá as linhas, ó. Ó, uma pequena curva. Pronto. Fiz um pouco mais rápido agora, um pouco mais prático. Mas olha aí. Tá aí aquela pose clássica utilizando o modelo que a gente vem estudando de figure drawing. Olha só que legal. Aquele personagem clássico, né? O Superman. Enfim, super-heróis usam muito poses assim.
e utilizando também um pouquinho do escorço, tá bom? Importante isso. Talvez a gente faça uma aula aí toda dedicada ao escorço também, certo? Então, essas foram as dicas de hoje aí. Penúltima aula sobre figure drawing e na próxima aula a gente vai falar sobre esses conceitos todos aplicados sobre uma referência para a gente aprender a desenhar também essas linhas de ação a partir de referências, ok? Galera, curte o canal, se inscreve no canal, comenta, porque assim a gente vai saber o que é que vocês querem, o que vocês estão interessados em aprender, ok? Valeu, galera, vejo vocês na próxima aula.